Quando pensamos em medo, ele parece ser uma daquelas coisas que sempre esteve por ali, como se fosse um velho conhecido, um visitante que aparece de vez em quando sem ser convidado. O medo é meio que isso. Ele está com a gente desde o começo, desde lá da época das cavernas, quando os nossos ancestrais precisavam dele para sobreviver. Naquela época, o medo era essencial para perceber o perigo de um predador, para fugir e assim se manter com vida. O problema é que hoje os leões e os tigres não estão mais por aí, mas o medo continua firme e forte, só que com outras formas. Se a gente olhar para a história, vai ver que o medo foi uma emoção aproveitada, inclusive, para manter o controle social. Impérios, governos e até religiões usaram o medo para que as pessoas obedecessem ou seguissem certos caminhos. E vamos ser sinceros, o medo da punição ou do julgamento é algo que ainda mexe com a gente. Talvez, hoje, de uma forma mais sutil, mas ele tá lá. Parece que o medo, ao longo do tempo, se transformou em algo que nos conecta. Afinal, todo mundo sente medo, mesmo que por razões diferentes. Hoje em dia, não temos tantos medos de sobrevivência quanto antigamente, mas ainda temos muitos outros. Medo do futuro, por exemplo, é um clássico. Quem nunca se pegou pensando no que vai acontecer amanhã, ou mês que vem? Medo de errar, de fracassar, de não conseguir o que deseja. Isso sem contar o medo de não ser aceito, que está tão presente nas nossas relações. A necessidade de pertencimento sempre andou de mãos dadas com o medo de não se encaixar. Às vezes, esse medo nos paralisa e nos impede de dar o próximo passo. Quantas vezes a gente não deixa de fazer algo por medo de parecer ridículo ou de falhar? O medo também está ligado à ideia de mudança. A maioria de nós, se parar para pensar, tem medo da mudança. Mesmo quando estamos insatisfeitos com algo, o medo do desconhecido nos faz preferir o incômodo do que já conhecemos. E a mudança sempre vem acompanhada de um certo frio na barriga, aquela sensação de incerteza. Acho que é aí que o medo fica mais interessante, porque por um lado, ele nos protege, mas por outro, pode nos limitar. Ele faz a gente se sentir seguro, mas também prende. É como se a gente estivesse sempre naquela zona de conforto, onde a gente sabe que está protegido, mas ao mesmo tempo, limitados. A ironia do medo é que muitas vezes ele é mais assustador do que a realidade. Quantas vezes a gente não ficou paralisado, imaginando o pior cenário possível? O medo costuma fazer a nossa imaginação voar para bem longe. E é aí, de repente, que a gente descobre na prática que as coisas não são tão horríveis quanto a gente imaginava. Esse é o poder do medo. Ele tem o dom de aumentar as coisas, de tornar tudo maior do que realmente é. Um medo que se destaca muito hoje é a solidão. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo parece estar sempre rodeado de amigos e vivendo uma vida incrível, o medo de ficar sozinho acaba tomando proporções enormes. A solidão, que antigamente era vista como uma coisa normal, hoje parece ser um pesadelo para muita gente. E é curioso como o medo de ficar sozinho nos leva à busca constante por validação dos outros. Parece que, sem perceber, entramos numa corrida para provar que não estamos sozinhos, que somos queridos, que somos importantes. O medo também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. É interessante como ele expõe nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas. O que a gente teme diz muito sobre quem somos. E ao reconhecer esses medos, temos a oportunidade de crescer, de nos entender melhor. Porque o medo, no fim das contas, é como uma espécie de professor, daqueles que nos mostram exatamente onde nossas dificuldades estão. É uma chance de olhar para dentro e refletir. Por que isso me assusta tanto? O medo também pode ser encarado como um convite à coragem. Como diria aquele ditado, a coragem não é a ausência do medo, mas a ação apesar dele.
Toda vez que enfrentamos nossos medos, por menores que sejam, estamos exercitando nossa coragem. E isso, de certa forma, nos torna mais fortes. Encarar o medo não é fácil, ele não desaparece magicamente, mas aos poucos vamos aprendendo a conviver com ele, a domá-lo. E quem sabe, até usá-lo ao nosso favor, como um lembrete de que a gente está vivo, de que ainda temos muitos desafios. É normal sentir medo, todo mundo sente. A diferença está no que fazemos com esse medo. Podemos deixá-lo nos paralisar ou podemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento. O medo é parte do nosso pacote emocional, ele não vai embora. Mas ao entender melhor como ele nos afeta, ao aprender a enxergá-lo de um jeito diferente, podemos descobrir que, no fim das contas, ele não é tão assustador assim. Afinal, viver é meio que isso, um constante aprendizado onde o medo pode ser um aliado na nossa jornada.